Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para vocês, porque aqui agora é 1h da manhã, é o único horário que eu tenho para estudar, mas não podemos parar, né? Sábado, dia 17/5/2026, estamos ainda estudando as normas da corregedoria. Eu sei que tá a passos bem curtinhos, pelo menos com a legislação. Perdão. Mas eu tô estudando outras coisas fora, matemática, né? Raciocínio lógico. E eu só gravo vídeo com a legislação, tá? A gente já estudou até o artigo. Bora lá. Opa. Deixa eu fechar aqui esse aqui. Até o 121. Não. Eu marquei de azul que a gente vai estudar. Então, a gente estudou até o 104. Que eu queria ver. Então, a gente vai estudar do 105 ao 121. Não vamos demorar, tá? Então, no edital, o 121 entra aqui ainda. Então, hoje nós não vamos dar o ok, tá? Porque aqui tá marcado até a 189, gente. Eu vou bocejar, desculpa. Ai, por que você tá gravando? Não, os primeiros vídeos eu tava falando. Tal. Eu fiz a apostila. Realmente, eu tô vendendo a apostila. Não tá aberta aqui. Tá. Não tá. Mas esse edital verticalizado, ele tá incluso. A apostila de todos, a parte da legislação, que vai ter a lei seca, um resumo, a planilha de prazos e questões. Só que o resumo eu sempre falo, faça o seu próprio, tá? Não vá pelo resumo de ninguém. Nem do seu, o meu também. Porque assim, às vezes o resumo de um não é bom para você. Então, o que você faz com o resumo que eu fiz, por exemplo? Ou do santo resumo lá do TJSP Serei, que é ótimo. Por sinal, eu tenho ele aqui, imprimi, tudo bonitinho. Você escreve em cima, tá? Eu escrevo em cima. Que eles têm um bom resumo, eu também fiz um bom resumo. Então, vocês pegam o meu resumo, vocês escrevam de vocês também. Nesse resumo aqui tá faltando isso, eu vou acrescentar. Então, acrescentem. Beleza? Sono. Artigo 105. A gente vai falar dos mandados. Lembrando, normas da corregedoria são as regras de como você vai trabalhar lá no Tribunal de Justiça, nos ofícios. Então, aqui tá falando, o que acontece com as certidões? Certidões vocês vão colocar lá no sistema eletrônico. Vai ter um prazo para vocês encaminharem, para fazer expedirem, tá? E o que são os livros e os classificadores obrigatórios? São os materiais que tem lá nos ofícios, certo? Peraí. Eu começo a gravar, começo a bocejar. Meu pai. 105 dos mandados. Então, os mandados de citação, intimação e demais atos a serem cumpridos pelos oficiais de justiça submetem-se às regras previstas no capítulo 7 dessas normas de serviço. Os mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura submetem-se às disposições constantes na seção 12 do capítulo 4. 6, 107, 108, 109, 110, revogado. Então, aqui agora a gente vai chegar aqui no nosso esqueminha. A gente vai estar no artigo 105, tá? Que vai falar dos mandados. Ele vai falar que os mandados, né, que são ordens judiciais, deixa eu ver como que eu vou escrever. Devem
seguir regras do capítulo 7 das normas, tá? Então, o que é o mandado? Ele é um documento usado para comunicar. Deixa eu só ver se tá gravando a minha tela. Tá? Para comunicar oficialmente alguém sobre uma decisão ou ordem judicial. Por exemplo, fulano vai ser solto, então vamos expedir um mandado. Aí esse mandado, né, que é um documento, ele tá dando a ordem para soltar essa pessoa, tá? Ou, por exemplo, chamar a pessoa para responder um processo, um documento, ó, esse documento tá te chamando para responder um processo. Ou, ó, esse documento tá te informando sobre uma audiência, uma decisão ou um prazo. Ó, esse documento aqui tá autorizando a apreensão dos seus bens. Ou esse documento aqui, ele tá determinando a retirada do seu bem, né? Os que eu falei são o mandado de citação, né, que tá citando a pessoa. Deixa eu ver aqui. Ato de serviço. Tá. Ainda não tá falando. Mas a gente vai ter, por exemplo, eu vou só mandado, aí eu vou escrever de citação, que vai citar a pessoa. Você está sendo citado, está sendo chamado para responder alguma coisa. O de intimação, está intimando ele para uma audiência, enfim. O de penhora, para penhorar os bens, né? O de busca e apreensão, e etc. Tá? Por exemplo, o João está sendo processado. Aí o juiz vai mandar um oficial de justiça entregar um documento avisando que o João tem 15 dias para apresentar a defesa. Esse documento é o mandado de citação, ok? Aí, no parágrafo único, vai falar... Deixa eu voltar lá para o preto. No parágrafo único, vai falar que os mandados e contramandados de prisão e alvará de soltura submetem-se a disposições constantes na seção 7 do capítulo 4, tá? Por exemplo, os mandados relacionados à prisão possuem regras especiais, que vai incluir o mandado de prisão, o contramandado. Ai, droga, apertei a borracha sem querer. Me apagou. Que é o cancelamento de prisão. Que é o cancelamento da prisão. E também o alvará de soltura. Esses aqui vão cumprir regras especiais, tá? As outras vão submeter ao capítulo 7 destas normas. Só que assim, o capítulo 7 a gente não estuda, certo? Essa aqui, no capítulo 4, a gente também não estuda. Então, isso aqui não interessa o que consta lá pra gente, tá? Esse aqui, ó, a gente apaga. Mas que a gente sabe que os mandados de citação, intimação e demais atos, eles vão cumprir as normas da corregedoria, tá? Os de prisão e de soltura vão se submeter a outra seção. Tem regras especiais, ok?
111. A lavratura, né, a escrita de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na seção 7 do presente capítulo. E o seguinte, a gente leu? Acho que sim. Os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número de autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica, anexada uma cópia exclusivamente nos autos. Os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente em série renovável anualmente de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio. Tá vendo? O classificador ali, a gente já estudou os classificadores obrigatórios. Então, vamos lá, tô falando baixo porque é 1h da manhã, tá, gente? 111. 111 vai falar da lavratura, né? Dos ofícios. Então, esse aqui vai falar que os ofícios devem ser elaborados. Só que aqui, esse ofício aqui, ele não é o ofício de justiça, ele não é o local. Esse aqui é uma comunicação, por isso que eu falo às vezes cartório, para não confundir com ofício. É uma comunicação oficial escrita do cartório ou do juiz, né? Para outro órgão. Para outro órgão. Gente, acelera aí esse vídeo aí com 1.5 ou 2, porque eu tô falando devagar nesse, né? Outro órgão, autoridade ou instituição. Por exemplo, pedir informação da polícia, por exemplo, né? Outra instituição, delegacia. Comunicar prisão, solicitar documentos, é um ofício, tá? No inciso 1, vai falar que, né, que os ofícios extraídos de processo serão datados e identificados. Então, quando o ofício estiver ligado a um... Opa! Escreve errado o processo, Priscila. Quando o ofício estiver ligado a um processo, então ele tem que ter data, o número do processo, o nome das partes e não precisa ter numeração anual própria. Confirmar. São numerados sequencialmente, tá? Em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de expedição. Arquivada uma cópia no classificador próprio. Mas, opa! Mas a gente tá falando do 1. O nome das partes, dispensando. Então, é isso mesmo. Dispensando a numeração em ordem cronológica, anexada uma cópia exclusivamente nos autos. Então, é anexada a cópia nos autos. Anexada cópia
nos autos. Autos é a pastinha lá do processo mesmo. Onde tem as provas, tem todo o documento lá, é o processo. No parágrafo 2º, deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Não, tá bom. Opa. No parágrafo 2º, os ofícios que não se refiram ao feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente. Então, quando eu tô com a lei física aqui também, tá, gente? Por isso que eu tô lendo aqui. Quando o ofício não estiver ligado diretamente a um processo do cartório, o que ele recebe numeração própria, a numeração reinicia todo ano e uma cópia fica arquivada no classificador. Aí, por exemplo, o cartório ele envia um ofício administrativo ao fórum que solicitou a manutenção de computadores, por exemplo. Aí, como não é ligado a um processo, então ele vai receber um número próprio, ok? 112. Das comunicações oficiais, transmissão de informações processuais e a prática de atos processuais por meio eletrônico. Então, ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas nessa seção. Então, no 112, vai falar que a regra geral é que os cartórios se comuniquem eletronicamente, certo? É regra geral. Por e-mail institucional, sistema, malote digital. Aí aqui, o papel só será usado quando seu sistema estiver fora do ar. Tá? Eu preciso enviar uma carta aplicatória urgente para outra comarca. Aí eles vão aí em vez, né, eles vão escrever, tipo, eles vão mandar pelo correio físico, né? Aí quando tá tudo ok, eles mandam por envio eletronicamente, mas quando não tá e é urgente, eles mandam pelo correio físico. Aí no 113, serão transmitidas eletronicamente informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator, ofícios, comunicações, solicitações, pedidos, encaminhamentos de certidões de objeto e pé, certidões criminais, certidões de distribuição, cartas explicatórias no caso de urgência.
Vamos voltar lá. Ah, não, era aqui mesmo. Então, no centro... Eu gosto de mudar de cor. Não sei porquê. 113. O que pode ser enviado eletronicamente? O que pode ser enviado eletronicamente? Informações para o tribunal. Quem é o tribunal? A segunda instância. Regimento interno aqui vai ter que ver isso. Deixa eu baixar aqui a folha. Gente, eu tô lerda hoje, né? Desculpa, tô com sono. Eu tenho que planejar a aula também. Segunda instância é... Deixa eu ver. Se é isso mesmo, enviar pedido de INSS. Ofício, comunicações e relações. Uai, travou. Ué, travou o computador inteiro. Oxi, tá ficando doido. Aí, por exemplo, vai mandar um ofício, aí manda um pedido ao INSS, por exemplo, né? Sobre as comunicações. Aqui se encaixa no ofício. Nas comunicações. Por exemplo, avisar outro fórum sobre decisão urgente, vai. Sobre decisão urgente. Deixa eu ver. Solicitações. Pedir documento para outro cartório. Pede certidão também? Pede certidão. Certidões de objeto e pé, criminal, certidão de distribuição, certo? Então, por exemplo, um advogado, ele pede uma certidão criminal do réu. E ele vai receber eletrônica. Ai, perdão, eletronicamente, tá? Então, por quê? Porque a gente tá aqui na sessão 13, desculpa. Sobre comunicações oficiais, transmissão de informações processuais e prática de atos processuais por meio eletrônico. Então, aqui a gente tem a questão do meio eletrônico, tudo que é de transmissão, informação, comunicação via eletrônica, né? Pela internet. E isso aqui é tudo trabalho do cartório, tá, gente? Isso aqui, como eu falei, são regras das normas da corregedoria. Como que a gente vai trabalhar? Tanto que eles não deram a lei inteira pra gente ler, porque as normas da corregedoria vai abranger muita coisa. E essa parte aqui que a gente tá lendo é sobre os cartórios, sobre no que a gente vai se ocupar, no que a gente vai trabalhar, certo? Beleza? 114, eu vou pra 114, 115, que a 114 é tão pequenininho. Vamos lá.
A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de seção ou escrevente judiciário. Eu acho que eu vou aqui, porque eu achei isso importante. Importante porque pode ser questão de prova. Então, a gente tem a questão... Ai, aqui eu esqueci das cartas precatórias. Perdão. E cartas precatórias. Tá, aí que nem uma carta precatória é pedida para outro juízo para praticar um ato em outra cidade, tá? É também feita a solicitação nessa comunicação via eletrônica. Acho que eu já expliquei que é carta precatória aí. 114. Então, vamos lá. Somente servidores autorizados podem enviar documentos eletrônicos oficiais. Quem são? Pega lá. Dirigente, escrivão. O escrevente. Meu Deus. Escrevente. Técnico. Judiciário. Quem mais? Chefe de seção. O chefe de seção. Seção aqui. Com C cedilha. Ai, gente, pelo amor de Deus, é 1h32 da manhã. Tá? Então, por exemplo, escrevente técnico, ele pode enviar um ofício eletrônico oficial do cartório. É o que a gente vai fazer lá. Mas eu esquecendo como escreve sessão é ótimo, né? Eu vou passar muito. Não vou passar assim, em nome de Jesus. Olha o que eu fiz. Gente, meu computador ele tá travando. Ai, tá travando porque eu tô colocando o cotovelo em cima do negócio. Ah, Jesus. Vamos lá, tô com sono. O remetente da comunicação eletrônica deverá... Aquela galera ali, o que eles têm que fazer? Tá vendo como as normas, ele ensina como a trabalhar lá dentro do cartório? Tá? Então, o que o remetente vai fazer? Utilizar seu correio eletrônico, e-mail institucional e não da unidade quilotado para enviar a mensagem. Preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e campo assunto com o número do processo e a especificação de uma hipótese do artigo 113. Digitar no corpo do texto a mensagem eletrônica os dados do processo, número, unidade judiciária, comarca e partes e o endereço do correio eletrônico. E-mail institucional da unidade quilotado. Juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada, dispensada a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo ou quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça. Arquivá-la no classificador correspondente. Anexar a mensagem os documentos necessários no padrão PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. Selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem. Muita coisa, né? Assinar a mensagem com seu certificado digital, imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura
para juntar aos autos assim que recebê-los, e inserir no sistema informatizado o andamento processual. É a informação de envio da mensagem eletrônica. Então, a gente está no 115. O 115 vai falar dos cuidados que o remetente deve ter ao enviar um e-mail oficial. Aí ele vai usar o e-mail institucional, seu e-mail institucional, certo? Ele não pode usar o particular, é aquele que no final tem o arroba tjsp.jus.br. Ele tem que preencher destinatário e assunto. No assunto, tem que ter o número do processo, certo? Aí, aqui, o corpo do e-mail vai ter que ter o número do processo, qual é a comarca que eu trabalho, o nome das partes e meu e-mail institucional. Aí, por exemplo, processo 001, o autor é o João, quem é a ré, a Maria. Aonde? Na comarca de Santos. Aí aqui aí eu, né, a pessoa, o servidor, vai guardar a cópia da mensagem. Não precisa imprimir, tá? Mas, se puder, pode imprimir ou salvar no próprio sistema. Comprovante no processo. O processo agora no eletrônico, posso salvar lá na pastinha lá do próprio processo que eu enviei um e-mail para outra instituição referente a esse processo, tá? Eu também vou guardar cópia da mensagem. Gente, como é tudo transparente, né? Como que eu vou enviar os anexos em PDF, sem bloqueio, de quantidade de cópias, enfim. Pedir confirmação de entrega e leitura. Isso aqui é automático do próprio e-mail, tá? Que aí o próprio e-mail, o próprio sistema, ele avisa quando o destinatário abriu aquele e-mail, tá? Eu tenho que ter a assinatura digital, né? Assinar
digitalmente. Aqui, isso aqui, ó, eu tenho que imprimir também. E juntar aos autos, ao processo, ok? Aí eu vou... Deixa eu ver aqui se eu vou... Eu vou registrar no sistema processual, né? Lá no sistema oficial que fala do processo, eu posso colocar lá na questão da movimentação. Ofício enviado eletronicamente para a comarca. A comarca tal, enfim. 116. O ofício da justiça que receber a mensagem deverá expedir eletronicamente as confirmações de entrega de leitura da mensagem que valerão como protocolo, imprimir a mensagem bem como os eventuais anexos para juntado aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio, se for o caso. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Promover a conclusão no prazo legal, quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. Encaminhar eletronicamente a mensagem no mesmo prazo da conclusão ao correio eletrônico institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico institucional do funcionário a quem couber o envio da resposta. Resposta. Eu vou ler tudo, tá? Porque tá acabando aqui. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso 5 do artigo 116, ou ao funcionário encarregado do envio-resposta preencher no campo para o endereço do correio eletrônico da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens de primeiro dia útil subsequente ao do envio. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega ou se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato eletrônico com o destinatário e, se o caso, reenviar a mensagem de tudo, lavrando-se certidão dos autos. Em se tratando de documento que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão de que cuidam os incisos 4 e 8 do artigo 115 e inciso 2 do artigo 116. Calma aí. Nos casos de inoperância do certificado digital ou enquanto não for disponibilizado o remetente, materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Cumpridas as providências dos artigos 115, 16 e 17, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. Nossa! Eu tô aonde? No 116. Então, vamos lá. 116. Vai falar o cartório que recebe o e-mail. Aquele que a gente viu lá em cima é o que envia. Agora é o que recebe. Ele vai fazer o quê? Vai confirmar a entrega. Vai imprimir o e-mail, né? Imprimir e juntar aos autos. Ele vai
registrar recebimento no sistema. A questão para movimentar o sistema para não ficar parado por mais de 30 dias, né? Aí é que vamos mudar de cor. Enviar ao juiz quando necessário, tá? Não é sempre, é quando necessário. Por exemplo, pedido urgente precisa da decisão do juiz. Então, não é sempre, tá? Então, eu não preciso enviar ao juiz o e-mail só quando for necessário. Encaminhar ao juiz o servidor responsável. Vou mandar o e-mail para o escrevente responsável elaborar uma resposta, por exemplo. Eu posso fazer isso. Acho que na questão da hierarquia, deixa eu ver. 116. Encaminhar eletronicamente a mensagem no mesmo prazo da conclusão do correio eletrônico institucional do juiz, se este assim determinar, ou ao correio eletrônico, o funcionário a que couber o envio da resposta. Tô lendo aqui, tá, gente? Para promover a conclusão do prazo legal quando a mensagem se referir para evidência da carga do juiz. Deixa eu só ver aqui. Aqui juntadas. E colocar no classificador próprio também. Deixa eu ver em qual parte que eu coloco. Imprimir a mensagem como direito para juntada aos autos ou arquivamento em classificador. Opa. Ou classificador. Ficou estranho, né? Mas você sabe que é para o classificador. Agora aqui... encaminhar eletronicamente a mensagem no mesmo prazo da conclusão. Mesmo prazo da conclusão. É isso mesmo. Vai, desce. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Hoje eu tô lesma, pelo amor de Deus. Então tá, agora a gente tá no 117, né? 117 é. No 117 vai falar que a resposta também deve ser feita por meio eletrônico. Aí o outro fórum pediu uma certidão, aí o cartório vai responder também por e-mail institucional, tá? Não é por WhatsApp não, viu, gente? Pelo amor de Deus. 118 vai falar que se ninguém confirmar se ninguém confirmar se ninguém confirmar a leitura, né? Se ninguém abrir o e-mail lá. Então, considera
considera-se recebido no próximo dia útil. Aí, por exemplo, o e-mail foi enviado na segunda. Aí, mesmo sem confirmação, presume-se que ele foi recebido na terça. Mas deixa eu só ler aqui. Na ausência de expedição de confirmação da entrega da leitura pelo destinatário. É isso mesmo. Aí, no parágrafo único, vai falar que se for urgente e não houver confirmação, deve telefonar pro cartório, outro cartório, né? Reenviar o e-mail, vai que não deu certo. E vou fazer tudo isso, ó. Tudo isso que eu fiz, eu vou ter que registrar no processo. Você que vai ser escrevente técnico, vai ter que fazer tudo isso aí. E tomara a Deus que a gente faça tudo isso aí logo. Agora a gente vai pro 109, 119. Deixa eu fazer essa cor, eu não usei, eu acho. 119. Deixa eu só terminar o 118 aqui. Não, tá certo. É isso mesmo. No 119 vai falar que no processo digital processo digital impressão em PDF. Tá? Então, os processos, todos os documentos têm que ser... Peraí. Todos docs devem ser salvos em PDF. Isso em processo eletrônico, tá, gente? Aí que nem o e-mail lá que eu vou ter que salvar e anexar, juntar nos autos, ele tem que ser salvo em PDF. Gente, é só ver. Se cai na questão, por exemplo, alguma questão falando de salvar os documentos, aí tá lá em DocX, em PowerPoint, né, PPTX. Não, é tudo PDF, tá? Gente, minha cadeira fazendo barulho. Aquelas cadeiras que é bonita, mas não é confortável, é essa aí. Aí, nos casos de inoperância do certificado judicial. Então, se o certificado digital não funcionar, se não funcionar, eu vou imprimir o documento, imprime o doc, assina manualmente, depois ele vai digitalizar, né? Digitaliza, e depois envia por e-mail.
Então, vamos lá. O 120 fala, nos casos da inoperância do certificado digital ou enquanto não for disponibilizado, o remetente vai materializar o documento em papel, vai colher a assinatura, vai digitalizar o documento assinado e vai enviar como anexo a mensagem eletrônica. Eu fico meia hora escolhendo. Aí no 121, cumpridas as providências, né? Cumpridas as providências, as mensagens. Tá, isso é fácil. Então, depois de imprimir, registrar e juntar aos autos, o e-mail pode ser apagado. Aí que nem o e-mail já foi. Eu já juntei ele no processo, eu já registrei ele no sistema, então pode ser excluído da minha caixa de entrada lá do e-mail institucional. Então, vamos lá, voltar tudo. Então, quando a gente vai falar dos mandados, mandados são documentos usados para comunicar oficialmente a alguém sobre uma decisão ou ordem judicial, tá? São ordens judiciais que devem seguir regras. Por exemplo, o mandado de citação, de estimação, penhora, busca e apreensão tem uma regra. A gente precisa saber? Não, porque não está no edital. Os mandados relacionados à prisão, contramandado e alvará de soltura tem outra regra também, tá? Sobre a lavratura dos ofícios. Ofício aqui na questão, aqui nessa questão aqui é um documento, tá? Tá, é papel. Vou colocar entre aspas porque pode ser digital. Não é o cartório, tá? Então, os ofícios devem ser elaborados. O que é ofício? É uma comunicação oficial escrita do cartório ou do juiz para outro órgão, autoridade ou instituição. Lembra quando... Ah, não. Sim. Lá na sindicância, na apuração preliminar, o juiz corregedor permanente, ele vai fazer esse procedimento administrativo como? Por ofício. Tá? Ele vai ter um documento, vai ter uma comunicação, né, que ele tá fazendo isso. Por meio de portaria, tá? Ele vai expedir um ofício por meio de portaria. É isso mesmo. Aqui a gente acabou. Vamos lá no 5. Só para confirmar. Vai, vai. Baixando. Vai, cidadão. Essa norma da corregedoria é só Jesus na causa, hein? Imagina se a gente tivesse que ler esses 430 páginas. Aqui. Não é bem aqui, no artigo 5º, mas tá próximo. Já foi? Já foi. Não, foi não. Aqui. Eu vou procurar, vamos procurar, gente, que aí a gente tira essa dúvida aí. Aqui, vamos lá. Formato digital. Sindicâncias, tal. Serão instaurados processos pelo juiz corrigido primeiro. Procedimentos tiver subordinado aos servidores que tratam o artigo tal, deve ser observado. Tá, não tá aqui ainda. Sindicância relativo. Vamos tramitar em processo digital, ok. Aqui, por meio de portaria. Dispensada registro livre, quando as se fazem nova completa, matrícula cargo, exceto em processo preliminar quando não houver autoria definida. É por meio de portaria, não é ofício. Mas ofício é uma portaria. Poxa. Aqui, ó.
Instaurado o procedimento, o juiz permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação para quem? Para o distribuidor, por e-mail e formato PDF, com as seguintes informações. Aí vai as qualificações, viu? É o que está escrito lá. Quando a gente vai, né, a questão dos ofícios lá, que depois vai falar como vai ser mandado, esse aqui é o ofício de comunicação. Para quem? Para o distribuidor, por e-mail em PDF. Então, vamos lá, vou voltar lá. Não é aqui que eu vou voltar, é aqui. Então, tá. Então, quando o ofício estiver ligado a um processo, eu tenho que ter a data, o número do processo, o nome das partes. Não precisa ter a numeração anual própria e vai ter que ser anexada na cópia de autos. Uma cópia nos autos, quer dizer, anexada a cópia nos autos. Aí, quando o ofício não estiver ligado diretamente a um processo, que nem lá é um ofício sobre sindicância, ele não vai ter um número do processo, ele vai receber um número próprio, tá? O número vai, então, aqui 025/2026. O ano que vem vai ter uma outra sindicância com o número 025, só que aí vai ser 2027, que é totalmente diferente desse, tá? E uma cópia vai ficar arquivada no classificador. A gente já leu sobre os classificadores e livros obrigatórios. Então, a regra geral é que todos os cartórios se comuniquem eletronicamente. O papel só será usado se o sistema for fora do ar. Então, eu fiz lá o meu ofício de sindicância, ele vai ser eletrônico, tá? Só vou fazer em papel quando não tiver o sistema. O que pode ser enviado eletronicamente? Informações para o Tribunal de Segunda Instância, pedido ao INSS, comunicações, que é avisar outro fórum sobre decisão urgente, solicitações, pedir documento para outro cartório, certidões, objeto em pé, criminal. Criminal, distribuição, cartas precatórias. Somente servidores autorizados podem enviar documentos. Acho que isso aqui é óbvio, né? Tá, isso aqui não precisa nem falar, mas quem são? Os dirigentes, escrivãos de justiça, escreventes técnicos judiciários, chefes de seção. Cuidados que o remetente deve ter ao enviar um e-mail oficial. Então, o e-mail tem que ser no institucional, não ser pessoal, que é aquele que é taraná@tjsp.jus.br. Tem que preencher o destinatário e assunto. Óbvio que tem que preencher o destinatário, porque senão o e-mail nem sai da caixa. O assunto, dentro do assunto ali, ó, é para @tjsp, assunto processo 0025/26 e sei lá o que. Vai ter que ter o número do processo. Dentro do e-mail, lá dentro, vai ter que ter o número do processo, a comarca, as partes, e-mail institucional. Aí, eu vou guardar uma cópia. Se eu tô no sistema informatizado, eu salvo em quê? Em PDF e anexo lá no sistema informatizado. Tudo online, tudo ali no computador, tá? Se eu quiser imprimir, eu imprimo. Se eu quiser tá? Se eu quiser imprimir, eu não vou imprimir, porque o processo ele é eletrônico. Então, eu só vou salvar em PDF e anexar ele lá. O quê? Um comprovante do processo. Não, calma aí. Imprimir ou salvar comprovante no processo, né? Do processo, Priscila. O comprovante do quê? Da cópia da mensagem. Eu vou guardar a cópia da mensagem. Eu vou guardar tudo em PDF. Eu não posso bloquear o documento PDF, porque às vezes quando bloqueia não dá para imprimir, não dá para abrir várias vezes. Então é ruim, tem que deixar ele livre, leve e solto. Vou pedir confirmação de entrega e leitura para quem receber. Assim que a pessoa abrir o e-mail, eu já vou receber automaticamente um e-mail de leitura, tá? Tem que ter assinatura digital. Pode ser a minha? Pode, dependendo do documento. É só do juiz, mas isso é do documento.
dentro do e-mail, sabe quando as pessoas já colocam por exemplo, Priscila Marques, assistente técnico judiciário, aí tá meu e-mail lá. E todos que é e-mail que eu mando desse institucional tem minha assinatura eletrônica, tá? Eu tenho que registrar no sistema processual, já falei isso aqui, né? Tudo que eu tô. É a movimentação. Eu tenho que movimentar. Gente, eu tenho que movimentar o processo. Ele não pode ficar parado por mais de 30 dias, lembra? O cartório que receber o e-mail, o que ele tem que fazer? Tem que confirmar a entrega, ele vai imprimir, juntar no autos, ou vai arquivar no classificador. Tem que comprovar tudo, gente, lá no tribunal ou nos cartórios. Tem que comprovar tudo que acontece, tem que ter o comprovante, tem que guardar, tá? Registrar recebimento no sistema, enviar ao juiz, reenviar, né? Enviar este e-mail ao juiz somente quando for necessário, encaminhar ao juiz ou servidor responsável para a resposta, né? Para quem for responder. Por exemplo, aos cuidados do escrivão. Eu, como técnica judiciária, né, escrevente técnico judiciário, recebi, aí eu envio para o servidor, porque é para ele, tá? A resposta também deve ser feita por e-mail eletrônico. Se ninguém confirmar leitura, considera-se recebido no próximo dia útil. Mandei segunda, ninguém abriu, terça-feira eu já confirmo que foi entregue. Mas se for urgente e não houver confirmação, eu vou telefonar para ver o que está acontecendo. Ah, qualquer coisa foi erro no meu e-mail, eu vou reenviar e vou registrar tudo isso que eu fiz no processo, tá? No processo digital, obviamente, né, que vai ter que ser salvo tudo em PDF, eu acho que eu já falei isso também. Quando cair o sistema, isso aqui vai falar onde? Eu acho que é não, é no EPROC. Na lei do EPROC, vai falar da questão de quando o sistema cai. Não é quando o sistema cai na casa do advogado, é quando o sistema cai lá na sede, ali onde ele tá ali mesmo, tá? Todos os cartórios vão ficar sem, tá? Pode ser que um cartório fique sem por culpa do próprio sistema mesmo. Aí cada caso é caso. Pode ser que tenha tido alguma tempestade e naquela rua ali daquele cartório, determinado cartório, caiu o poste, caiu tudo e ficou sem internet. Aí o problema é do sistema, a inoperância do sistema. Mas se você é um advogado e quer entrar no SAGE, ver um processo, você não consegue porque na sua casa caiu um poste, aí não tem desculpa. Isso aqui a gente vai estudar no EPROC, tá? Não se preocupa não. Então aqui, mas quando cair, tá? Eu vou imprimir o documento, eu vou assinar manualmente, eu vou digitalizar e vou enviar por e-mail. Depois de imprimir, registrar, juntar aos autos, o e-mail pode ser apagado. Então, se eu conseguir comprovar ele todo, vou imprimir, vou registrar, eu vou arquivar no classificador, enfim, o e-mail pode ser apagado. Gente, desculpa, hoje eu não tô num bom dia. E não é bom dia tipo, estou desanimada, tô com sono. Ok? Nossa, 1 hora já, pelo amor de Deus. 1 hora gravando. Então tá, então acabamos aqui. Acabamos? Deixa eu ver. O próximo vídeo a gente vai falar do que a gente vai fazer. Vai falar dos escrivães. Tá? Então aqui é mais a parte do documento. Gente, essa parte aqui eu acho a mais chata das normas. Não a mais chata, a segunda mais chata, porque tem uma lá que vai ser chata também das petições. Mas a gente precisa, né? Precisa. Tá bom? Não vou perder tempo aqui também não, fazer vocês perderem tempo. Então, beijo, tchau.